Olá, tudo bem? Eu sou o professor Efson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto chamado de termodinâmica. É um assunto amplo, muito cobrado, que nós precisamos definir ele com uma forma, com um carinho a mais. Vamos lá ao slide para ver qual a definição. Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico quando esse interage com o meio externo. Carregado, né? Deixa eu te ajudar. O texto está falando que existe um local do espaço que nós estamos estudando as modificações, as transformações. A este local que nós estamos estudando, ele atribui o nome de sistema físico. Nós estamos verificando as modificações ou transformações que estão sendo mediadas pelo calor e pelo trabalho. Então, podemos dizer que a termodinâmica, vai estudar essas transformações que estão sendo mediadas pelo calor e pelo trabalho. No entanto, quando nós vimos essa definição, apareceu 3 termos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Vamos lá à tela. O primeiro é a definição de calor. O que é o calor? Calor é, por definição, a transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas distintas. O que o texto está dizendo para você? Que o calor, na realidade, é uma energia que está se movimentando. Nós chamamos que é uma energia em trânsito. Este movimento energético, essa energia térmica que está se movimentando, está acontecendo ou está tendo este movimento devido à diferença de temperatura. É um movimento espontâneo devido à diferença de temperatura. Então, nós podemos dizer que está tendo uma transferência de calor ou de energia? Sim, só que é uma transferência de energia motivada pela diferença de temperatura. Um outro termo, vamos lá na tela, um outro termo que eu quero aqui estar partilhando com vocês é trabalho realizado. Essa palavra, trabalho realizado, nos leva à definição de trabalho lá da mecânica. Olha para a definição. Trabalho mecânico é energia transferida para um corpo, produzindo um deslocamento por meio de uma força. Opa! O calor que eu acabei de citar era uma energia que era transferida, era uma transferência energética, mas no caso do calor estava sendo promovido pela diferença de temperatura. O trabalho mecânico, aqui citado, é uma transferência de energia. No entanto, é uma transferência de energia que proporciona um deslocamento por intermédio de uma força. Então, são grandezas físicas parecidas, mas bem distintas. Um outro termo que nós queremos compartilhar aqui com vocês é a ideia de sistema físico. Olha para a definição. É a parte da região do espaço que se deseja estudar e que é separado por uma superfície chamada de fronteira, que separa o sistema do resto do universo. Continua na tela, volta lá, olha só. Observe que na tela eu estou colocando ali uma imagem em azul. Esse é o seu universo, É o espaço à sua volta. Porém, nós queremos estudar uma região delimitada, uma região particular. A essa região particular que está sendo delimitada, que nós queremos estudar, olha na tela, estou pintando ali, essa é a região que nós vamos focar o nosso estudo, vamos olhar as transformações que podem ali estar acontecendo. Essa região nós chamamos de sistema. Tudo que está fora dessa região, é o resto do universo, nós vamos chamar ela de vizinhança. Só que nessa matéria, nós vamos trabalhar com o sistema termodinâmico. O que seria um sistema termodinâmico? É uma região que nós estamos avaliando, a massa desse sistema não sai massa, não entra massa. Detalhe, essa região só vai ser influenciada ou pelo calor ou por trabalho. Então, é uma região
que vai sofrer interação com o calor ou vai sofrer uma interação com o trabalho. Quando essas interações estiverem atuando nesse sistema, internamente esse sistema vai sofrer transformações que podem ser transformações de cunho microscópicos. No entanto, essas transformações de cunho microscópicos vão trazer transformações de cunho macroscópicos. E são essas transformações de cunho macroscópicos que vão nos nortear, que vão fazer com que nós identifiquemos se lá no sistema está acontecendo uma transformação ou outra. Essas variações macroscópicas que nós vamos estar utilizando para nos nortear é a temperatura, o volume e a pressão. Essas três grandezas físicas, que são grandezas, nesse caso, grandezas macroscópicas, vão nos nortear para que possamos identificar se o sistema está sofrendo ou não transformações. Essas três grandezas são chamadas de grandezas termodinâmicas. Vamos falar agora desta grandeza física chamada de trabalho. Ela está podendo influenciar ou produzir modificações do sistema? Sim. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa grandeza mais aprofundadamente. Vamos lá uma figura. Observe que nós estamos de frente agora com um sistema. Por que um sistema? É uma região do espaço que nós agora estamos dirigindo a nossa atenção para estudar. Essa região é composta, por um cilindro. Dentro desse cilindro tem um gás que está confinado. Esta tampa que se movimenta para cima ou para baixo é um êmbolo, e este gás não pode sair pelas paredes laterais. Então, a massa se mantém constante. Observe que na parte de baixo nós temos uma fonte térmica que está ali introduzindo calor ao sistema. E quando se introduz calor ao sistema, pela animação, você pode ver que as condições deste gás está modificando. Então, nós podemos dizer que este gás está sofrendo uma transformação. Este gás é o nosso sistema agora chamado sistema termodinâmico, que nós vamos avaliar. Quando está interagindo com o calor, olha pela animação, as transformações microscópicas estão fazendo surgir uma força. E essa força está empurrando o êmbolo. Então, esse êmbolo está se deslocando. Aí você fala, opa, tem força e tem deslocamento. Se tem força e tem deslocamento, tem uma grandeza física ali surgindo chamada de trabalho. Por essa figura, nós podemos dizer que, avaliando as transformações que está acontecendo no sistema, nós estamos conseguindo perceber o surgimento, neste caso, do trabalho. Esta palavra trabalho, eu quero me aprofundar um pouquinho mais com você. Dá uma olhada na lateral. Quando a força surgiu, criando ali esse trabalho, que é a energia transferida para fazer com que aquela tampa se movimentasse, ao movimentar-se essa tampa, o volume do gás, que inicialmente era V1, que você pode observar aí na imagem da figura da sua esquerda, ele passou a ter um novo volume. Olha a imagem da direita, vai ser um V2. Observe que esse volume se alterou porque a força produziu um deslocamento. Então, o volume se alterou porque houve uma transferência de trabalho, ou uma transferência de energia que nós chamamos de trabalho. Então, quando o volume se alterou, nós podemos dizer que houve ali uma variação do volume. Então, quando existe a transferência de energia na forma de trabalho, nós podemos perceber uma variação no volume. Essas duas grandezas estão interligadas de alguma forma. Vamos, então, a nos perguntar, essa grandeza chamada de trabalho, nesta matéria, nós temos como calcular? Sim. E a fórmula para calcular o trabalho neste momento do curso, ela vai vir daquela ideia que nós tivemos lá no primeiro ano para trabalho mecânico, força vezes deslocamento.
mas que nesse momento do curso vai ser readequada às variáveis termodinâmicas que nós estamos estudando agora. E quando nós fazemos essa adequação, a fórmula do trabalho mecânico, ele vai ganhar uma nova cara. Vamos ver essa nova cara? Vamos lá no slide? Olha a nova cara para o trabalho. O trabalho, que eu vou chamar agora de trabalho termodinâmico, que é representado pela letra W, o trabalho vai ser P, que representa a pressão, vezes o ΔV. O ΔV representa a variação do volume. Esta fórmula só vai poder ser utilizada por você para calcular o trabalho quando você estiver falando por uma transformação isobárica. Então, essa fórmula que você está vendo só poderá ser usada quando nós estivermos utilizando e passando por um processo de transformação isobárico. O que seria uma transformação isobárica? É uma transformação que ocorre sobre pressão constante. O que eu estou dizendo para você? Que aquele sistema, as variáveis estão mudando. Está tendo uma transformação, mas a pressão está se mantendo constante. Quando isso ocorre, nós podemos utilizar esse modelo matemático para calcular o nosso dito trabalho. A pergunta que se faz na minha mente é, esse fluxo de energia, essa transferência de energia que nós chamamos de trabalho, tem possibilidade dele zerar? Tem possibilidade de ser zero? Tem. Quando nós falamos de gás tem pressão. Mas, se esse gás sofreu uma transformação a qual o ΔV, ou seja, a variação do volume não exista, seja zero, quando você colocar zero naquela fórmula, P vezes ΔV, P vezes zero vai dar zero. O que eu estou querendo dizer para você? Eu quero dizer que o trabalho ele vai poder ser zerado quando o ΔV for zero. Mas quando o ΔV é zero, significa que no sistema está acontecendo uma transformação, porém o volume tem se mantido constante. Porque se o volume se mantém constante, não tem variação do volume. Então, quando o ΔV é zero, significa que houve uma transformação cujo o volume se manteve constante. E quando você tem uma transformação cujo volume se mantém constante, o trabalho vai ter valor zero. No entanto, quando nós temos uma transformação cujo volume se mantém constante, nós temos nomes próprios para esse tipo de transformação. Nós chamamos essa transformação de transformação isovolumétrica. Uma transformação isovolumétrica é uma transformação que ocorre sobre volume constante. Mas essa palavra isovolumétrica tem sinônimos. O primeiro sinônimo é isocórica ou isocórico. O segundo sinônimo é isométrico. Então, quando ocorre uma transformação isocórica ou isométrica, que é a mesma coisa que transformação isovolumétrica, nós estamos falando que está acontecendo uma transformação sob volume constante e o trabalho vai ser zero. Esse trabalho, ele pode ter um valor que é maior do que zero, ou seja, pode ter um trabalho que o sinal seja positivo? Pode. Em que situação isso vai acontecer? Quando o ΔV, que é a variação do volume, também for positivo. Mas quando esse ΔV ele é positivo, isso significa que o volume do gás, que é o sistema termodinâmico que nós estamos avaliando, ele está aumentando. E quando o volume está aumentando, nós podemos dizer que este gás está expandindo. Então, volta comigo. Olha só. Nós estamos dizendo que o trabalho pode ser positivo, ou seja, maior do que zero? Pode. Em que situação? Quando o ΔV for maior do que zero. Mas o ΔV maior do que zero significa que o volume deste gás aumentou. E quando o volume aumenta, nós podemos dizer que houve uma expansão. Então, quando nós temos um gás expandindo, o trabalho vai ser positivo. E o trabalho pode ser menor do que zero? Ou seja, negativo? Pode. Quando? Quando o ΔV for menor do que zero.
E quando o ΔV for menor do que zero, significa que o volume deste gás diminuiu. Mas, se o volume do gás diminuiu, nós podemos dizer que sobre o gás está acontecendo uma compressão. Então, quando você estiver lendo um texto e o texto estiver falando que o gás está sofrendo uma compressão, quer dizer que o volume está diminuindo e, por consequência, o trabalho vai ser negativo, ou seja, menor do que zero. Vencida essa parte do trabalho, vamos avaliar uma outra grandeza também importante, que é a temperatura. A temperatura é uma outra grandeza termodinâmica de bastante relevância nesse momento do curso. Vamos dar uma analisada, vamos ao slide para ver o que é a temperatura. É a grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional, vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Venha para mim, olha o que está dizendo. A temperatura, ela te dá uma ideia do que está acontecendo microscopicamente com a questão energética dos átomos e moléculas, com a energia de dentro do corpo. Eu posso falar que essa energia de dentro do corpo é uma energia interna. Um corpo, né? Lá dentro ele tem átomos, ele tem elétrons, ele tem prótons e essas partículas podem não estar paradas e não estão. Nós estudamos em aulas anteriores que quando um objeto ou um corpo tem movimento, ele tem uma medida chamada energia cinética. Então, se tratando de um corpo que internamente as suas moléculas ou seus átomos estão se movimentando, nós podemos dizer que internamente ele tem uma energia cinética. Essa energia cinética aqui, nós vamos chamar de energia interna. E essa energia interna, nós vamos poder avaliar ela a partir da observação da temperatura. A energia interna é a temperatura? Não, não. Mas elas estão relacionadas de tal forma que nos possibilita, vai nos possibilitar olhar para a temperatura e entender o comportamento da energia interna dos corpos. Ok? Vamos lá. Olha só o que eu trago para você. U igual a 3 meios de nRT. O U representa a energia interna. E quando você quer calcular a energia interna, você vai pegar 3 meios de N, que é o número de mol, vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura, que vai ser trabalhada em Kelvin. Observe, então, que a energia interna é proporcional à temperatura. Por quê? Porque a constante é um valor que vai se manter fixo. E nós mensuramos que no sistema termodinâmico nós estamos avaliando sem perdas de matéria. Então, o número de mol se mantém constante. O que aconteceria se a temperatura mudasse de valor? Se você olhar por essa fórmula, a energia interna vai mudar de valor. Então, quando a energia interna muda de valor, é porque a temperatura mudou de valor. Opa! Quando nós temos uma variação de temperatura, nós conseguiremos perceber que o sistema também vai ter uma variação na energia interna. Então, é por isso que nós trazemos ali, ó, a fórmula do ΔU. E olha que esse ΔU é muito importante, chama-se variação da energia interna. E a variação de energia interna vai ser 3 meios de NR ΔT. Ou seja, para que exista variação da energia interna, tem que ter variação de temperatura. Muito importante. Vamos voltar lá agora e vamos olhar alguns casos específicos para essa dita variação da energia interna. Vamos ao slide. Ela pode ser zero em algum momento? Ou seja, pode acontecer alguma transformação que a agitação das moléculas não sofreu nenhuma alteração? Pode. Qual é a situação sempre que a variação de temperatura também for zero? Então, a variação da energia interna vai ser igual a zero quando não tivermos variação de temperatura. E quando nós não temos variação de temperatura, nós estamos falando que o sistema está passando por uma transformação isotérmica. A variação da energia interna pode ser maior do que zero, ou seja, ter sinal positivo? Pode.
Em que situação? Quando a variação de temperatura for maior do que zero. Então, quando nós tivermos uma variação de temperatura maior do que zero, significa que o nosso gás está sofrendo um aquecimento. Mas você poderia se perguntar, e se o gás resfriar? Se o gás resfriar, a variação de temperatura vai ser menor do que zero, logo, a variação da energia interna também será menor do que zero, o que significa que quando nós formos calcular a variação da energia interna, ela vai ter sinal negativo. Vencido essa parte, nós vamos agora à primeira lei da termodinâmica. Vamos dar uma olhada na imagem. Nós temos uma fonte térmica que está liberando ali, fornecendo uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor, você pode ver na animação, está deslocando, né, o êmbolo, ou seja, está ali acontecendo um trabalho, e parte dessa energia que chegou na forma de calor vai ser utilizada pelo gás para modificar a condição de agitação das moléculas. Então, na primeira lei, que se utiliza do princípio da conservação da energia, nós vamos poder dizer que o Q, que representa a quantidade de calor, é igual à variação da energia interna mais o trabalho. É essa expressão matemática que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica, onde o Q representa a quantidade de calor, o W representa o trabalho termodinâmico e o ΔU representa a variação da energia interna. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Trabalhamos a ideia da primeira lei da termodinâmica, de variação da energia interna, de trabalho e de calor. Já te espero para a nossa próxima aula, para nós darmos continuidade a esse assunto. Desde já, te convido para estar conosco no nosso próximo encontro. Até mais, tchau!